Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lorena, oi. E o vídeo de hoje, gente, eu vou estar trazendo a segunda parte falando sobre mangás, tá, gente? Então, vamos começar esse vídeo, que eu tenho muita coisa pra contar e eu quero contar tudo com detalhes. Então, eu vou contar as indicações de mangás pra vocês começarem a ler se vocês quiserem. Então, antes disso, passa a vinheta. Oi, gente, e aí, tudo bem? Então, vou começar as indicações de mangás para vocês, tá? Eu vou estar trazendo cinco mangás que estão que são bem hypados ou que já foram muito hypados e que eu acho que vocês vão gostar caso vocês tenham interesse, tá? São mangás muito legais e que é muito interessante, que eu acredito que vocês vão gostar. Mas antes disso, eu preciso dizer uma pequena coisinha. Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele likezinho, de se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo e de ativar o sininho, que assim o YouTube vai estar trazendo mais do que o meu conteúdo, engajando mais o meu conteúdo. E detalhe, gente, usa meu link da Amazon que está aqui na descrição do vídeo. Não tem nenhum custo adicional na sua compra, 00. Porém, a Amazon me dá uma pequena comissão e assim eu posso estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek, relacionado à literatura e livros no geral. Então vamos começar esse vídeo, beleza? Então, gente, eu vou estar trazendo indicações de mangás que tem uma vibe bem legal e que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou estar trazendo de mangás de classificações diferentes, classificações literárias diferentes e que eu acho que vocês vão se interessar. Pra você que é inicialmente que não me conhece, oi, tudo bem? Então, eu falo aqui sobre conteúdos de mangás, conteúdos de anime, conteúdos de série, mais é série relacionada ao mundo geek. Falo tudo relacionado ao mundo geek que me interessa e sobre livros também, tá, gente? Então eu vou estar contando aqui pra vocês hoje alguns mangás de classificações diferentes, sabe? De gêneros diferentes, que é bem interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou começar logo pelo queridinho de todos, que tem uma representatividade LGBTQIAPN+, que é muito legal, que é um romance muito fofo, que é esse aqui, que é Given. Given, ele é um mangá que vai se aprofundar em traumas relacionados ao protagonista, tá? É um romance muito fofinho, muito maravilhoso, aonde vai estar envolvendo música, tá? Estilo Daisy Jones e The Six, vai estar envolvendo música e vai estar envolvendo muito sobre traumas do passado e sobre a aceitação da sua sexualidade, tá? Então ele é um quadrinho muito legal, ele é um queridinho, tanto que ele virou anime e é uma boa indicação para você que quer começar a ler um quadrinho diferente, com uma pegada de Yuri ou Yaoi. Nesse caso aqui, ele tem representatividade LGBTQIAPN+, mas no mundo do universo geek, do universo dos mangás, ele é chamado de Yaoi. Então ele é um Yaoi muito interessante, aonde vai estar envolvendo diversos fatores que vai estar proporcionando a você uma leitura gostosa, rápida, divertida e que eu acho que vocês vão se interessar, porque não só as músicas no anime, como o quadrinho no mangá, ele é muito interessante, você quer o tempo todo saber mais sobre o personagem, você se identifica com os personagens. Eu não vou me aprofundar a falar dos personagens, porque cada um tem uma diferenciação, um aspecto muito presente e representativo deles mesmos, da personalidade deles. Então, se eu fosse falar, eu teria que estar trazendo só um vídeo falando de Given. Se vocês quiserem, me fala que eu trago, que eu vou trazer pra vocês. Porém, Given é o queridinho, porque ele foi um hype na época e ele é muito interessante. E, gente, por que eu tô trazendo conteúdo relacionado ao mangá? Já tá acabando meio que a maratona, né? A sequência de lançamentos de inverno de anime. E vai iniciar logo a próxima, que eu, se não me engano, é de verão, tá? Acho que é verão. Então, entre essa mudança de um e outro, sempre tem lançamentos de mangás, de animes, muito abrangente e muito bom. E esse agora que vai vir, esses lançamentos agora também são muito bons.
e eu acho que vocês vão gostar muito e eu indico demais. Então, gente, vamos começar com o próximo, que é um queridinho, que ele é uma pegada mais shoujo, tá? Que ele tem essa questão mais de romancezinho escolar, que é Minha Adorável Cosplayer. Gente, ele é um hype, literalmente, porque aqui vai estar contando a história da nossa queridinha e maravilhosa Marin e Gojo. O Gojo, ele tem meio que uma coisa, um gosto peculiar, onde ele faz aquelas bonecas, sabe, antigas japonesas, desenho e tal. E a família dele tem isso, o avô dele tem um local que faz isso, né, eles trabalham com isso. E o Gojo é super apaixonado por isso. Só que, por conta disso, ele é um garoto onde ele é excluído. E nesse processo ele conhece a Marin, que é a garota, uma das garotas mais populares da escola, da sala. E a Marin, ela tem um grande sonho de se tornar uma cosplay, uma modelo cosplay. E nesse processo, o Gojo, ele meio que conhece a Marin. Os dois começam a se apaixonar, principalmente a Marin pelo Gojo, tá? E eles começam a desenvolver essa amizade que vai se tornando um amor, só que de uma forma muito fofinha, porque querendo ou não, o Gojo vai ajudando a Marin a realizar o sonho dela de ser aquela modelo cosplay que ela tanto queria. E é uma história que vai ter esse desenvolvimento super fofo e cativante dos personagens, porque ambos os personagens, tanto o Gojo quanto a Marin, eles são muito fofinhos. E você vai ver todo aquele universo do romance escolar. E eu trouxe aqui o mangá, que é muito legal. Inclusive o mangá, o primeiro volume veio com brindes, tá? E é uma história muito, muito fofinha e que é um hype do momento e que eu acho que vocês vão gostar muito. O próximo, gente, ele é considerado shoujo, mas ele tem uma pegada mais de mistério, que vai te surpreender, que no caso é Oshinokoi. Oshinokoi, ele é meio que uma história que vai contar da Ai, que é uma idol. O que seria uma idol? Uma idol é tipo ator, atriz, cantor, essas pessoas, artistas que trabalham com música, asiático, japonês, chinês, coreano, enfim. A Ai, ela é uma idol muito famosa, ela tem um grupo, né, de J-pop, ela tem esse grupo. E ela é muito, muito bem conhecida e famosa. Só que aos 16 anos ela engravida. Não se sabe quem é o pai, não se sabe de nada. E ela dá à luz a gêmeos. Só que ela dá à luz escondida dos seus fãs para que ninguém saiba a verdadeira história por trás e tudo mais. Porque ela não queria deixar de ser idol, mas também não queria deixar de ter esses filhos que ela começou a se apaixonar, a gostar. Porque ela não gostava de ninguém, ela era meio que foi considerada órfã, né? Porque a mãe deixou ela de lado. Ela tem uma história muito complicada na vida dela, familiar. E ela se viu na oportunidade de ter uma família quando ela engravidou, sem querer, aos 16 anos. E teve gêmeos, que é a Ruby e o Aqua. Só que tem um mistério por trás da Ruby e do Aqua. A Ruby e o Aqua, eles são reencarnados. O Aqua, ele é reencarnado do antigo médico da Ai, que era o médico da Ai. Ele morreu, ele foi assassinado. E nesse processo ele foi assassinado por um stalker da Ai, tá, gente? Porque descobriu que a Ai tinha engravidado. E aí ele reencarnou como filho da Ai, sendo que ele era muito fã da Ai. Ele reencarnou como filho da Ai, se transformando no caso de... Gente, me desculpe pelo barulho, porque é obra de vizinho e eu não sei porque tem tanta obra, mas enfim. Ele reencarna como filho da Ai e ele reencarna porque ele é muito fã da Ai. Ele era muito fã e reencarna e fica muito feliz com isso. E a Ruby, ela era paciente do Aqua, que antigamente eu acho que era Gojo, se eu não me engano. Ele era paciente e morreu, só que ela também era muito fã da Aqua. Então ela reencarna como Ruby e sendo a filha da Ai.
e o Aqua, que era um médico que morreu antes de terminar os cuidados da Ai, de ter o filho e tudo mais, de ela dar à luz, ele reencarna como Aqua. E aí começa o mistério bem envolvendo, porque querendo ou não, nesse processo, um Stalker mata a Ai. Ele mata literalmente a Ai, porque estava revoltado que a Ai tinha filhos. E aí isso aí já tinha se passado anos, tá? Desde o processo do Gosmo reencarnar como Aqua e a Ruby também, até ela criar os filhos escondida e tal. Já tinha se passado muito tempo. Gente, é uma história linda, sofredora, divertida, e tem todo o mistério, porque aqui as estrelas tem toda uma história por trás das estrelas. Continuando, gente, é o mesmo autor de Kaguya-sama, tá? Então você vai ver muito esse mistério, essa questão meio dark na ambientação do anime e do mangá também. O mangá tá pra ser lançado, só tem assim na versão online, tá? Ele tá até em 125, mas a versão de físico tá pra ser lançado em setembro agora, tá? A galerinha que gosta. E ele é uma história muito envolvente, porque querendo ou não, a Ai, ela morre, só que ela é assassinada pelo esse Stalker. Porém, gente, ninguém sabia da vida dela, da história dela, ninguém sabia sobre ela, nem dos filhos. E como esse cara descobriu? Alguém passou essa informação e para que algum mistério por trás não fosse revelado relacionado a Ai. E aí começa toda a trama do mangá e do anime, porque o Aqua cresce junto com a Ruby e ele começa a tentar descobrir o verdadeiro mistério e descobrir quem é a pessoa que matou a mãe dela, a mãe dele, né? A mãe dos dois, na verdade. E ele desconfia que seja o pai dele. Então aqui começa toda essa entrelação da história, que é muito legal. Tem um suspense maravilhoso. Gente, é divino. E eu indico, eu acho que vocês vão gostar. Gente, o último, ele é tipo numa versão mais HQ, que é A Menina do Outro Lado. Gente, já falei milhões de vezes sobre esse anime, sobre esse mangá. É uma indicação divina, porque aqui vai estar contando a história da minha fofinha, que é ele eu acho que chama de professor, né? E essa é a Shiva. A Shiva, e ele meio que não tem um nome específico, mas ela chama ele de professor, de sensei, tá? E meio que a Shiva e o sensei, eles têm aquela história, todo o desenvolvimento deles de viver a vida, tal, sabe? A vida cotidiana, porém tem um mistério, porque a Shiva, ela, mesmo vivendo entre eles, né, que essas coisas assim, né, esses monstros, ela é a única que não se transforma nisso. Então tem um mistério por trás da Shiva, do porquê que ela não se transforma. Porque todas as pessoas que são transformadas, que são esses monstros, antigamente elas eram humanas que foram transformadas em monstros pelo toque. E a Shiva foi a única que não aconteceu. Então ele tem um mistério também, tem um suspense. Mas ele tá mais na questão ele é um mangá, mas ele também tá mais acumulado também com a HQ. Um quadrinho mais de estilo HQ. Porque ele é da edição da Dark Side, capa dura. Então é diferente normalmente os mangás são lançados. Ele é aberto na mesma posição, tá? A leitura é igual de qualquer mangá, porém a edição é diferente. Então eu também considero meio que um HQ, tá? O último, gente, é esse que eu trouxe, que é Fumou You Sakashite. Ele tem uma pegada tipo Given mesmo, que também é relacionado com música. Ele pode ser considerado um shoujo, mas ele é um shoujo aonde tem uma doença terminal. A nossa protagonista, a Mitsuki, ela tem uma doença terminal na garganta, aonde se ela não operar, ela morre, mas se ela operar, ela perde toda a voz dela e o desejo dela de cantar. Por conta disso, ela não faz a operação, porque ela quer ser uma cantora famosa. Ela tem 12 anos,
E aí, nesse processo, ela meio que recebe 2 shinigamis. E esses shinigamis ajudam ela a realizar o sonho de ser cantora, transformando ela numa garota de 16 anos. E nesse processo, meio que fazendo com que ela possa ser cantora e cantar e realizar o sonho dela. Sendo que quando ela se transforma, a doença dela meio que desaparece. Ele é uma história muito legal, mas ele tem mais, eu trouxe ele mais pela questão da trama familiar, tá? Porque aqui você vai ver muito desenvolvimento da trama familiar, aonde não só questões de um pouco de, eu acho que é um pouco de violência parental, porque a avó dela não a trata muito bem, porém tranca ela como se fosse uma própria bolha, uma bolha, e não deixa ela realizar o que ela quer, realizar os sonhos dela. Também tem a questão do relacionamento dela, do primeiro amor dela, que não deu certo, tá? Que o primeiro amor dela foi adotado e tá morando, foi morar em outro lugar e ela quer encontrar ele, então tem toda aquela vibe, sabe? De magia, sabe? De questão familiar, tem muito essa vibe. Ele é um romance muito fofo, mas também tem uma trama familiar muito interessante. Ele também é adaptado pra anime e ele é muito antigo, tá? Ele é muito, muito antigo. E ele tem adaptado pra anime, ele é muito antigo mesmo. Porém, ele é uma história muito interessante que faz você ficar muito curiosa pra saber. Então é uma história muito legal, aonde você vai ver toda a transformação da Mitsuki e a mudança da vida dela e se transformando na melhor versão dela. E, claro, gente, você vai ver também um triângulo amoroso aqui, que eu não posso dizer, mas vai começar a surgir isso, tá? Então fica a dica aí, caso vocês tenham interesse. Ele é muito fofo e eu acho que vocês vão gostar. Então é isso, meus amores, e eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Essa foi a semana dos mangás que eu trouxe, porque eu tô muito nessa vibe já tem algum tempo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe pelos barulhos, porque acontece, infelizmente. É isso, gente, beijo e bye! Tchau!